Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. Que a graça do Senhor repouse sobre todos nós que estamos aqui, os que estão em casa. Que Deus abençoe também cada um de vocês. E eu quero começar falando aqui da minha gratidão pela lembrança do aniversário. Aconteceu no dia 8, no segundo domingo deste mês, e foi justamente numa ocasião em que eu estava coordenando os trabalhos de comemoração dos 70 anos lá da Igreja Presbiteriana de Jundiaí, e tive que pregar naquele dia mesmo, não é? Então, por conta disto, eu estava lá, servindo ao Senhor lá, mas fico alegre, sobremodo alegre. Vocês não têm ideia como faz bem aos velhinhos serem lembrados. Eu já estou entrando na sua classe, viu, Otávio? Não é? Eu espero que chegue mesmo, com vigor, com saúde, como você está. Não é? Que Deus fortaleça os irmãos, Deus abençoe cada um. E, naturalmente, estou passando por aqui, meus irmãos, para recordar com os irmãos um recado do Senhor Jesus Cristo para nós, que certamente é muito conhecido de nós todos e que está registrado nos discursos que Jesus fez e que João registrou no seu Evangelho, precisamente no capítulo 15. Como o reverendo Tales disse, nós estamos comemorando neste mês de agosto o mês de missões. E justamente no meio desse discurso que Jesus Cristo fez, dos capítulos 14 a 16 de João e depois a oração sacerdotal, nós encontramos uma figura que Jesus Cristo usou para traduzir a missão do crente, a missão das pessoas que são salvas por sua graça. E o texto diz assim, começando do primeiro versículo, indo até o versículo de número 11. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo.
Que Deus nos abençoe. Naturalmente, meus irmãos, a visão que nós temos desta fala é muito diferente da visão que os discípulos de Jesus tiveram naquele tempo em que Jesus falou com eles estas palavras. Jesus ainda não havia sido crucificado. Jesus ainda não tinha sido humilhado de tal maneira, e eles ainda imaginavam que Jesus Cristo seria aquele Messias desenhado na mente do povo, que nada mais era do que um líder nato, humano, saído da família de Davi, que reuniria a nação em torno de si, e assim como Davi solidificou o reino de Israel, esse Messias faria a mesma coisa. Eles estavam esperando um movimento político, eles estavam esperando, e surgiram várias pessoas no decorrer da história de Israel que se levantaram, se insurgiram contra o poder romano e foram sendo, um a um, mortos, executados, exatamente porque Roma queria manter a hegemonia política sobre a região. E Jesus Cristo, embora tivesse demonstrado várias vezes coisas absolutamente sobrenaturais, como a ressurreição de Lázaro, que está mencionada no capítulo 11, tivesse mandado o vento parar quando os discípulos estavam no barco, a tempestade cessar, ou, como diz o próprio João, ter curado uma pessoa nascida cega, ou então fazer um coxo de pernas absolutamente tortuosas andar. Apesar de terem visto estas coisas, não passava pela cabeça deles, quase que regularmente, a ideia de que Jesus Cristo era divino humano. Eles entendiam Jesus Cristo como sendo da parte de Deus, alguém indicado por João Batista como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas eles não tinham o entendimento da glória de Jesus Cristo, do poder de Jesus Cristo, da origem de Jesus Cristo. Eles ainda não tinham este discernimento. Eles passaram a ter esse discernimento por meio da cruz, por meio da ressurreição, por meio da ascensão e especialmente por meio da docência do Espírito Santo na vida deles. Quando o Espírito Santo tomou conta da igreja, a partir daí, ficou muito claro na mente de cada um deles de que Jesus Cristo era divino e humano. Finalmente, eles conseguiram admitir a ideia de que Deus não era apenas aquele que se revelara no Antigo Testamento, mas Deus se subdividia em pessoas. Embora houvesse evidências, ainda que tênues, de que Deus era um em essência, mas diverso em pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, isso se tornou absolutamente evidente por meio de Jesus Cristo, por meio das ações da cruz, da ressurreição, da ascensão e por meio do derramamento do Espírito Santo. Aí ficou claro que Deus
é um em essência e subsiste em 3 pessoas de igual natureza e poder e ação. Quando João escreveu, já tinham passado mais de 60 anos. E a igreja estava espalhada por todo o mundo conhecido. Quando João escreveu, já havia gente distorcendo o Evangelho. Já haviam filosofias, já haviam teologias, que eram teologias absolutamente obscuras, místicas. Já havia uma educação teológica que transtornava o espírito do Evangelho. Nós podemos nos lembrar de Paulo, quando fala aos Gálatas, quando fala aos Colossenses, que nós estamos ouvindo a exposição do reverendo Tales. A gente vê as distorções que foram sendo criadas no decorrer da história. E quando João escreve, o Espírito Santo faz com que João recobre a memória daquilo que Jesus Cristo havia dito. E estas palavras que João registra, ainda que possam ter sido na tônica de João, na compreensão de João, estão fortemente inspiradas pelo Espírito Santo de Deus e retratam com fidelidade aquilo que Jesus Cristo afirmou naquele dia. A primeira coisa que ele afirma é que ele é a videira legítima. Não é Israel que foi plantado, como diz o Antigo Testamento. Não são os deuses das nações, não são as divindades projetadas, construídas por nós, não são as teorias, não são as ideias humanas, mas ele é a única fonte viável e possível de alimentação espiritual e vivencial para as pessoas humanas. Não existe religião, não existe filosofia, não existe conhecimento, não existe ciência, não existe teoria, não existe qualquer possibilidade humana que possa concorrer, competir ou suplantar a pessoa de Jesus. E quando João fala de Jesus, naturalmente tudo volta. E ele começa, por exemplo, afirmando no seu evangelho, lá no capítulo 1, coisas maravilhosas. Ele diz assim: no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Mais adiante, ele disse assim: ninguém jamais viu a Deus. Verso de número 18. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Jesus Cristo aqui é tratado como o unigênito do Pai. Jesus Cristo aqui é tratado como o Verbo encarnado. Jesus Cristo aqui é tratado como aquele que está no seio do Pai. Jesus Cristo é tratado como a pessoa pela qual todas as coisas passaram a existir.
e existem. Você existe por causa de Jesus Cristo e por meio de Jesus Cristo. Quantas vezes seu pai e sua mãe tentaram, em relações íntimas, conseguir um filho? Seja por prazer que Deus concede aos casais legítimos, seja por aspiração de ter uma prole, os casais tentaram, e tentaram mais de uma vez. E, no entanto, quem veio? Veio quem Deus quis. E você veio. E veio por meio de Jesus. Porque Jesus é mediador de tudo quanto é criado. João ainda diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Quando o apóstolo Paulo escreveu aos Colossenses, exatamente aos Colossenses, no capítulo 1, falando de Jesus Cristo, lá no capítulo 1, disse assim: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Então, quando Jesus Cristo diz assim, eu sou a videira, ele não está falando de uma pessoa simples como um profeta, de uma pessoa simples como um pregador, ou como um líder religioso. Ele não está falando como uma pessoa que pode, com o seu conhecimento científico, gerar alguma coisa que vai abençoar o mundo, e milhões e bilhões de pessoas serão salvas por sua atitude ou por sua descoberta. Ele não está falando de gente que é humana. A videira tem um pé na divindade e tem um pé na humanidade. É por isso que nós, cristãos, quando cantamos cânticos, essas músicas que nós cantamos, e dizemos que Ele é o único, e dizemos que nós só temos Ele, e dizemos que nós efetivamente o adoramos, é porque este preceito veio da Escritura. A Escritura afirma que não há outra pessoa nos céus e na terra que resolva o nosso problema com Deus. Eu sei que nós sabemos disso, mas que a lembrança desse fato aqueça o nosso coração. Quando Jesus disse, se eu sou a videira, ele também disse, vós sois ramos. E quem conhece videira,
sabe que não dá para fazer um guarda-roupa com madeira de videira. Não dá para fazer uma mesa com madeira de videira. Porque a madeira é frágil. Nosso irmão Zé Carlos, que é perito em... Olha, o dia que vocês precisarem de coisas assim, caprichosas, de madeira, falem com ele. Eu sou discípulo dele. Ele, de vez em quando, me manda os produtos que ele faz lá e eu fico com inveja. Não é? Inveja de madeira, não é? E ele sabe perfeitamente, não sabe que a madeira de videira não presta. E Jesus Cristo teve a franqueza de dizer: vocês são ramos, é o que vocês são. É por isso que o maior orgulho do crente é saber que é limitado. O maior orgulho do crente é saber que é fraco. O apóstolo viveu esse dilema. O apóstolo Paulo, ele viveu esse dilema, porque ele tinha uma doença que ele queria ser curado da doença. E ele orou a Deus pedindo cura. Ele tinha conseguido a graça de Deus para curar outras pessoas. Mas quando chegou a vez dele, Deus disse: não te curo, não te curo, não te curo. E Deus explicou por quê. Deus disse assim: o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí ele entendeu. Ele entendeu. E ele disse que aquele Deus que disse: haja luz e houve luz, é o mesmo que resplandeceu em nossos corações. Mas ele também afirma que este poder de Deus habita em vasos de barro. E vocês sabem que vasos de barro quebram. Dependendo do jeito que eles caem no chão, eles se esmigalham na hora. Eles são muito frágeis. Quando Jesus Cristo falou de ramos, falou de pessoas insuficientes. E eu quero dizer que pessoas que habitam no mundo, não importa se homem ou mulher, se rico ou pobre, se de uma etnia ou de outra, são ramos, nada mais do que ramos. E a humanidade como um todo, por conta da sua própria responsabilidade, vive debaixo do pecado e da rebeldia contra Deus. Então ela vive, a despeito de ter sido criada por Deus, a despeito de ter sido planejada por Deus. O que nós encontramos é que, efetivamente, todas as pessoas estão isoladas da videira. Podem até proferir o seu nome, podem até ter na consciência algumas regras de convivência que fazem referência à videira, que é Jesus Cristo, podem até produzir códigos de convivência social, elas podem fazer coisas assim notáveis. Mas essas coisas não são, se não ligadas à videira, não entram para a estatística divina. Porque não tem o objetivo de louvar a Deus.
É por isso que quando Jesus Cristo falou de ramos, ele deu 2 tipos de ramo: o ramo que produz fruto e o ramo que não produz fruto. O ramo que não produz fruto pode realizar coisas impressionantes, pode fazer coisas notáveis. O ramo que não produz fruto pode ser autor de uma vacina que tenha salvo a sua vida. E nós confundimos o fruto. Nós fazemos confusão do fruto, mas fulano é tão bom, fulano está em paz com seus vizinhos, fulano não bebe, fulano não fuma, fulano paga suas contas em dia, fulano é bom. Está desligado da videira, está desligado da videira, precisa ser ligado à videira. Alguém precisa falar com ele para ligar a videira, porque ele está desligado e ele imagina que as suas obras vão valer alguma coisa diante da videira, e não vão valer nada, porque o critério com o qual a videira trabalha é: toda pessoa que está ligada a mim, diz a videira, produz fruto agradável a Deus. Quem não está ligado à videira, ainda que produza frutos maravilhosos para a humanidade, você concluiu na sua mente? Esse era o objetivo do meu silêncio. Dada a importância que Jesus Cristo tem no cenário de Deus, então, quando ele fala destas coisas, ele mostra com clareza que quando Deus alcança uma pessoa, e Jesus Cristo afirmou isso mesmo, Jesus Cristo lá nos capítulos anteriores de João, ele diz assim, capítulo 6, ele diz assim, a partir do verso 37, todo aquele que o Pai me dá, todo ramo que o Pai me dá, esse virá a mim. Pode ser por amor, pode ser por dor, pode ser por uma palavra sua, pode ser uma palavra minha, pode ser uma atitude sua, pode ser uma atitude minha. Todo o ramo que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, sim a vontade daquele que me enviou, e a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vira o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Assunto encerrado. Tem ramo que é muito bom no que faz, mas se não estiver ligado à videira, é cortado. Tem ramo que o Pai deu ao Filho, e esse ramo, Deus vai trabalhar sempre nesse ramo, todos os dias, de maneira que esse ramo vai sendo limpo, vai frutificando, vai sendo limpo, vai frutificando, vai sendo limpo, vai frutificando, assim até aquele dia em que Jesus Cristo vai chamar os seus todos e vai dizer: vinde benditos de meu Pai, entrai para o descanso que vos está preparado desde antes da fundação do mundo.
O interessante aqui, e falando agora do ramo que está ligado à videira, o interessante aqui é que João usa muitas vezes a palavra permanecer. Depois, lá em casa, vocês podem pegar a sua Bíblia e contar quantas vezes João usa a palavra permanecer aqui. Permanecer em mim, permanecer na videira, permanecer na palavra, permanecer nos mandamentos. O que significa isto? Significa a constância, significa a perseverança, significa viver para a glória de Deus continuamente. O apóstolo Paulo entendeu isso da seguinte maneira. Vá lá para a carta dele aos Romanos. No capítulo 5, ele começa o capítulo dizendo que nós estamos justificados, que nós quem? Os salvos estão, não é? Toda pessoa que efetivamente está ligada à videira. Não é a pessoa que frequenta a igreja. É a pessoa que teve um encontro com Jesus Cristo, arrependeu-se, creu nele e passou a viver sob a graça dele. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, é o primeiro versículo do capítulo 5. E depois, ele, no capítulo 6, vai dizer assim: que diremos, pois? E essa palavra é para os justificados, essa palavra é para os ramos que estão ligados à videira. Que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. O permanecer não é uma atitude, é um processo. O permanecer é a ideia de todos os dias, todas as horas, nós termos um vínculo mais intenso com a pessoa do Filho de Deus. Portanto, não se trata de religião, mas se trata de envolvimento, de comprometimento com essa pessoa divino-humana, essa videira que traz alimento da parte de Deus e distribui alimento para o nosso viver. O alimento, obviamente, não é arroz e feijão. O alimento, obviamente, é a convicção, é o poder para testemunhar, é a capacidade para viver os valores do reino de Deus, é a capacidade de nós termos coragem de compartilhar com as pessoas aquilo que nós vivenciamos, aquilo que nós experimentamos da parte de Deus. É ter todos os dias uma mensagem de esperança para quem queira ouvir. É ter a cada dia a convicção profunda de que Jesus Cristo está se aproximando da sua volta, e é esperar com ansiedade este dia, este momento, pode ser hoje. De maneira que permanecer cai muito bem na doutrina da perseverança dos santos. Deus nos faz perseverar.
Deus segura a nossa mão. É o que diz a doutrina da perseverança dos santos. É Deus quem garante a sua redenção para todos nós. Mas, ao mesmo tempo, é nossa responsabilidade, assim como nós somos responsáveis diante de Deus por sermos pecadores, é diante de Deus que nós somos responsáveis por buscar a santidade. Permanecer é buscar a santidade. O apóstolo disse, ou melhor, o evangelista João disse que os ouvintes, os discípulos de Jesus Cristo já tinham sido expostos aos ensinamentos de Cristo e por isso eles já estavam limpos. Mas vocês podem perceber que isto, a despeito da palavra divina, vocês já estão limpos, não isentou os discípulos de ter medo da cruz e de fugirem todos. Não isentou Pedro de negar Jesus e de fraquejar numa hora em que ele estava sendo confrontado por uma criada, um criado. Não isentou os discípulos de ficarem ocultos, com medo dos judeus. Não isentou Pedro, lá adiante, entrar na igreja de Antioquia, se envolver com judeus e gentios, mas depois se retrair, porque alguns judeus de Jerusalém tinham chegado e podiam criticá-lo. Não isentou da falha. Quando eles receberam o Espírito Santo de Deus, eles não se tornaram perfeitos. E nós não somos perfeitos. Mas a nossa responsabilidade é buscar isto. Nós não podemos resolver o nosso problema de salvação com as nossas atitudes. Quem nos salva é o Senhor. Mas nós podemos sim trabalhar muito no nosso processo de estarmos a cada dia mais ligados ao Senhor. Gente, é isso que tem que fazer. A vida cristã não é teatro, a vida cristã é trabalho, a vida cristã é buscar a fundo a relação com Deus. No exato instante em que a gente diz assim, meu Deus, agora que eu sou crente, eu tenho que dar o dízimo, eu tenho que frequentar a igreja de manhã, de noite, eu tenho que fazer oração, eu tenho que ler a Bíblia em um ano, eu não posso dizer palavrão, eu não posso dar cheque sem fundo, eu não posso ter multa de trânsito, eu não posso, ou eu posso, eu não posso. Isso é coisa de legalismo, isso é coisa... Porque quando você começa a conviver com Jesus Cristo, essas coisas todas te constrangem. É natural para um crente querer agradar o seu Senhor, e por conta disso ele não vai nem cogitar de dizer posso, não posso. O apóstolo Paulo se libertou dessa questão, ele disse assim, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm, todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma, porque afinal de contas, ele não era subordinado às regras, apesar de praticá-las. Ele disse, eu estou crucificado com Cristo, e já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Vocês estão entendendo o que é a relação do ramo com a videira? Estão recordando isto?
Porque justamente quando Jesus Cristo disse assim: se vós permanecerdes em mim e eu em vós, sabe o que vai acontecer? Ele diz aqui: eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. O fruto é automático. Então, quando a gente diz assim para a igreja: igreja, você precisa evangelizar. Igreja, você precisa ir pregar o evangelho para toda criatura, é a ordem de Jesus. É uma verdade bíblica inquestionável. Mas neste momento, deste texto, vá para Jesus e você evangeliza. Vá para Jesus e você multiplica o testemunho. Vá para Jesus e Ele vai te fazer se encontrar com pessoas que você não perdoou ainda. E Ele vai te fazer encontrar com pessoas que te devem, e você vai ter que tratar disso. E você vai encontrar com pessoas incrédulas que ridicularizam do cristianismo, e você vai ter hombridade, coragem, porque o Espírito Santo está ali. A convivência com a videira é uma coisa tão séria e tão forte que não vai dar tempo de você titubear. Quanto mais tempo a gente vive na presença de Deus, e eu não estou falando de ir para um retiro, eu não estou falando de ir para um mosteiro, eu não estou falando de isolamento, não, eu não estou falando da gente se esconder dentro da igreja, não, eu estou falando de comunhão com o Deus Altíssimo, com a videira, com o Logos eterno, com o Senhor que tudo criou e tudo subsiste diante dEle, por meio dEle, para Ele. Quando a gente convive com esse Senhor, brota da boca da gente a palavra de esperança, brota da boca da gente a palavra de consolo, brota da gente a palavra de exortação. Nós somos capazes de dizer: eu sou crente em Jesus Cristo, sim, com muito orgulho, com muita satisfação, eu o amo porque Ele me ama. Eu me propus a não gritar, reverendo. E Jesus Cristo disse assim: meu Pai é glorificado nisto, que vocês deem muito fruto. Toda vez que um crente sente aquela queimação por dentro, porque ele, na verdade, acabou de dizer que é um crente que crê no Deus dos céus, da terra, no Deus que criou todas as coisas, que ele aceita a possibilidade de haver um critério que talvez a ciência até chegue próximo desse critério e afirme qualquer coisa. Toda vez que um crente sente esse ardor, essa paixão, esta comichão interna, ele não sabe. Mas Deus está fazendo alguma coisa por ele, com ele, e empoderando essa pessoa para testemunhar do seu nome. Missão é viver para Jesus Cristo no mundo. E logo depois desse discurso, Jesus Cristo orou. E eu creio que eu devo encerrar essa minha fala lendo para vocês João 17. E gostaria de convidar a igreja para ler comigo João 17. E eu gostaria que você olhasse para esta oração da videira orando, a videira orando, aquele Logos eterno orando.
Tá bom? Vamos ler juntos. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu me os confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. É a videira falando dos seus ramos com o agricultor. Queridos, que Deus lhes dê o senso de missão. A missão é viver para a glória de Deus.
a missão é não recusar o Espírito Santo quando Ele nos impulsiona para dizer: eu sou crente em Jesus Cristo, eu amo ao Senhor, Ele me salvou, Ele me remiu. A nossa vida pode ser sofrida nesta terra e cada vez mais quanto o dia se aproxima. Não importa isso. Permaneçam no Senhor. Permaneçam na sua palavra. Não importa o que digam as pessoas, continue crendo em Jesus Cristo e se aprofundando no relacionamento com Ele. Você vai se sentir melhor na igreja, você vai se sentir melhor em casa, vai se sentir melhor em qualquer lugar onde estiver, porque é Jesus alimentando você. O Senhor te abençoe.